Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre as estruturas de decisão. Em nosso dia a dia, lidamos com problemas diversos e muitos deles, dependendo de nossas decisões, podem abrir um leque de possíveis chances de solução, cada uma gerando um cenário específico. Podemos pensar de forma parecida em problemas computacionais, pois a maioria deles geram demandas para a criação de programas que podem criar vários fluxos de tentativas de solução de problemas. E vamos observar e estudar as instruções básicas que definem tais fluxos. São as chamadas estruturas de decisão. As estruturas de decisão em C são compostas basicamente das seguintes instruções ou cláusulas: if, else e seus derivados, e a instrução switch ou cláusula switch. Nesse vídeo, a missão é estudarmos primeiro as instruções if, else e os seus derivados. O conjunto if e else funcionam como analistas de condições para a execução ou não de blocos de códigos, assim como a execução de blocos alternativos. O procedimento se inicia em uma análise booleana, ou seja, verdadeiro ou falso, das declarações prévias e submetidas a tal análise, por operações lógicas, ou seja, mediante um operador lógico. Essa declaração procede ou não. Assim seria o funcionamento de uma estrutura de decisão. E daí você observa que existem dois resultados possíveis para o programa quando você aplica essa estrutura. Na tela, eu vou apresentar um esquema básico de funcionamento de uma estrutura de decisão. Você cria uma declaração, de alguma forma, e em seguida você inicia um programa para colocar essa declaração sob uma análise booleana, através de uma instrução if, inicialmente. Se essa condição analisar a sua declaração e torná-la procedente, ou seja, verdadeira, então haverá um resultado específico. Esse resultado ele estará submetido à instrução if, ou cláusula if. Se por algum acaso a sua declaração for considerada improcedente ou falsa, de acordo com a condição primeira, através da instrução if, então será feito um encaminhamento para um resultado ou um bloco de comandos submetidos à condição else, a instrução else. Além das instruções if, else, nós contamos na estrutura de decisão com a funcionalidade dos operadores lógicos. Você tem a instrução e ela está atrelada a um operador lógico para análise booleana. Na tela nós temos alguns operadores muito importantes. Temos o operador de igualdade, que em estruturas de decisão são dois sinais de igual. Temos o operador de desigualdade maior que, o operador de desigualdade maior ou igual que, temos o operador de desigualdade menor que, o operador de desigualdade menor ou igual que, e temos o operador de diferença, é a negação do operador de igualdade. A construção básica de uma estrutura de decisão é a seguinte. Aqui eu tenho uma construção básica de uma estrutura de decisão e ela funciona da seguinte forma. Eu declaro, por atribuição, um valor a uma variável, x tem valor 40. Em seguida, essa declaração ela é colocada sobre a análise booleana através da instrução if e o operador lógico de desigualdade, maior ou igual que. E lê-se assim: se o x que eu declarei com valor 40 for maior ou igual a 39, então execute-se um bloco de comandos que está submetido à instrução if. Se for procedente, haverá um resultado gerado desse bloco de comandos. Se, caso contrário, o meu x não for maior ou igual a 39, se for o contrário, se ele for menor que 39, então execute-se o laço
que está submetido à instrução else. No caso do laço, seria o bloco de comandos, que está submetido à instrução else. Vamos praticar um pouco com o idle, onde temos um problema proposto: informe um número e crie uma estrutura de decisão com as seguintes condições. Se o número for maior ou igual a 10, multiplique o valor que você declarou por 2. Caso contrário, se o número que você declarou for menor que 10, então multiplique o seu valor declarado por 4. Por fim, imprima o resultado. Iniciando aqui o idle code blocks, nós vamos criar um projeto para C. A opção é Console Application. A linguagem é C. O nome do projeto eu vou colocar if_else. Continuo, deixando as opções que estão em Finish. E aqui eu abro a tela do meu editor. Primeiramente eu vou inserir os cabeçalhos padrão. O primeiro é include. Esse TDO, que é o cabeçalho para o funcionamento de dispositivos de entrada e saída no programa. O outro é a biblioteca para o funcionamento das funções envolvidas que eu utilizar aqui no programa. stdlib.h. Em seguida, eu vou iniciar com a função principal, int main, onde dentro dessa função principal eu vou trabalhar todo o meu programa. O programa ficará dentro do par de chaves. Primeiramente eu vou declarar duas variáveis que eu vou utilizar no programa. A variável n, ela será o valor que eu vou declarar, e uma variável r. As duas serão inteiros, do tipo inteiro. A variável r será decorrente da multiplicação. Se o meu valor for maior ou igual a 10, eu multiplico o meu n por 2 e gero um valor associado a r. Se, caso contrário, o valor que eu declarei for menor que 10, então esse valor eu vou multiplicar por 4 e o resultado estará associado a r também. Próximo passo, eu vou utilizar uma função printf para solicitar, por informação, que eu declare o valor de n. Informe um número. Mas para que eu insira o número manualmente, eu preciso utilizar a função scanf. Scanf. E aqui eu vou ter a string de transformação, seguido do e-comercial, que vai liberar o espaço em memória para eu inserir manualmente o valor. E em qual variável eu vou inserir esse valor? É na variável n. A seguir eu vou iniciar a estrutura de decisão com a instrução if. Se, e dentro de parênteses eu vou colocar a condição. Se n for maior ou igual a 10, aqui temos o operador de desigualdade, maior ou igual. Execute o bloco de comandos. O meu bloco de comandos ele tem que ficar dentro do par de chaves. E a indentação é feita automaticamente no idle code blocks. Se por algum acaso o meu n for maior ou igual a 10, então eu vou executar o bloco de comandos. Nesse bloco de comandos eu vou precisar apenas de duas linhas. A primeira é referente à variável r, cujo resultado será a multiplicação de n, que é o valor que eu vou inserir na variável, vezes 2. A outra linha do bloco de comandos é a função printf. O objetivo aqui é informar que a operação que eu realizei é da minha variável, o valor da minha variável que eu criei, vezes 2. Então eu vou informar aqui. Vou colocar duas quebras de linha para separar as linhas impressas uma das outras, para deixar bem destacável. E a informação é a seguinte: a operação foi n vezes 2.
Essa é a informação que eu quero passar nos meus resultados. A outra instrução é a instrução else, que vai informar caso contrário. Se o meu n for menor que 10, eu vou executar um outro bloco de comandos. E quem seria esse bloco? O bloco é o seguinte: é a minha variável r, só que ela estará associada a uma outra operação, n vezes 4. E a outra linha do bloco, alternativa, é a função printf, onde eu vou informar que a operação foi outra, diferente da primeira que eu informei lá, logo acima. Também vou colocar duas quebras de linha para separar a linha de pressão das demais, para destacar. A operação foi n vezes 4. E assim eu encerro a estrutura de decisão. É uma estrutura simples, apenas com if e else. E por último, eu vou criar uma função printf para informar o resultado, que vai depender da minha escolha, qual número que eu quero inserir ali, desde que seja um número inteiro. Aqui eu vou colocar duas quebras de linha para destacar essa linha das demais. E aqui resultado, dois pontos, uma string de transformação para inteiros. E essa string será substituída pela variável r. E este aqui é o meu programa. Eu vou pedir para inserir um número. Eu mesmo vou informar o número. Se o número for maior ou igual a 10, eu vou executar esse bloco de comandos. Caso contrário, se meu n for menor que 10, eu vou executar um outro bloco de comandos. E por último eu vou ter um resultado dependendo de minha escolha, de minha declaração. Eu vou rodar o programa apertando F9. Primeiramente ele pede para informar um número. Vamos informar 8. E ele diz: a operação foi n vezes 4, já que 8 é menor que 10. Então entrei na instrução else. E o resultado foi 32. Vamos rodar novamente. Eu agora vou escolher 12. 12 é maior ou igual a 10. Então a operação foi n vezes 2. Eu caí na instrução if. O resultado foi 24. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.